Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tesla de Murbox, ou Marcelo Levi, para quem me conhece pessoalmente. Eu tô aqui para fazer um novo programa hoje, a Hora da Magia, no todo domingo. Só que, como eu falei, devido aos problemas técnicos no YouTube, eu não tenho condições mais de fazer apenas o ao vivo. Tenho que fazer então um programa aqui gravado. Ainda bem que eu tenho meu colega parceiro, brother, né? Frater, o cabalista, que ele faz perguntas muito pertinentes para poder enriquecer a abordagem de cada um dos programas que eu faço já gravados durante a semana. Essa semana foi, não sei se foi terça ou quarta-feira que eu fiz, mas o meu compromisso é até sexta-feira eu posto um programa sobre o Daimon para que ele ou demais pessoas me façam as perguntas, pode ser mesmo nos comentários do vídeo, uma ou várias perguntas sobre o tema, para que no domingo eu possa no programa falar sobre as perguntas que me foram feitas, ok? Aqui no caso temos uma abordagem bem ampla que não fica focada só no Daimon, mas nas atividades também relacionadas ao Daimon também, que muitas vezes podem se adequar a um ou outro Daimon da mesma forma, ou não. Então vamos lá, a primeira pergunta que o cabalista me fez foi a referência ao guarda-roupa de Lúcifer, que a princípio soa pejorativo como mandalete ou estafeta, mas que seria uma função deveras importante, como por exemplo o Carmelongo do Papa, apresentado no romance e filme Anjos e Demônios de Dan Brown. Mais um ornamento para cerimônias mais muita pompa, ok? Nesse caso, possuiria relação com as penas do pavão, como o Odrameleque apresenta, ou seja, várias cores, várias penas ou roupas, ou caleidoscópicas formas pela qual onde oficia por primazia, o subconsciente humano ou mais profundo psiquismo, onde a alma faz morada. Então, sobre a indumentária religiosa, isto é um requisito religioso. Note que em todos os vídeos eu evito me aprofundar nos adornos, pois para a ritualística pessoal, num paradigma mais eclético, é o resultado que importa, bem próximo da filosofia caótica. Isso é particular. Tem pessoas que gostam mais e têm um impacto maior na estética, mas eu não posso me aprofundar sobre isso, que é uma concepção individual. Para algumas pessoas alguns detalhes têm maior importância, para outras pessoas não. Então é a cunho particular, a interpretação da representatividade dessas várias cores. Apesar disso parecer um julgamento meu desses recursos, eles são obrigatórios para a prática cerimonial, no caso, em alguns casos. Como eu falei, a indumentária como um ornamento para cerimônias oficiais, principalmente. Apesar disso parecer um julgamento desses recursos, a prática individual, ela envolve a escolha da pessoa em seguir um padrão cerimonial, ou quanto mais pagã a pessoa for, ela pode até mesmo fazer vestida de lua. Então isso não as aparências dentro da ritualística não são um conceito obrigatório, mas sim uma escolha que a pessoa faz que tem mais representatividade para si. Do contrário, não vale a pena usar, convenhamos. Enfim, a parte cerimonial é uma escolha das pessoas, da mesma forma que a pessoa usa suas vestes no cotidiano. Aliás, a magia não tem que estar fora do cotidiano, ela tem que ser parte do seu cotidiano. Ainda dessa forma, você pode, por vezes, assimilar quando você usa vestes adequadas a uma ocasião que seja importante para você ou para qualquer pessoa. Então, caso a ritualística individual tua ou de qualquer pessoa exija um adorno especial, que assim seja. Tanto quanto a prática for individual ou em grupo, isso é independente. Considerando que o corpo de um ser humano como sua nave, com funcionamento pleno, as aparências são um mero detalhe, enquanto com nossa nave em funcionamento danificado, não é a aparência que reverterá os resultados. Então vamos partir para um exemplo mundano. Como exemplo, na magia da prosperidade. Quando o ministro Guedes, ministro do Bolsonaro, ministro moderno, vier trabalhar de bermuda, vier, no caso, com camiseta até o joelho,
e chegar e falar, não, vamos abaixar 50% do IPI, não dá mais com isso, com o IPI 100%. Nossa, ele vai realmente causar uma magia para a prosperidade do povo brasileiro, e não a aparência dele. Claro que até o próprio Bolsonaro falou, eu queria, mas não dá. Por isso que eu estou falando, é só uma situação hipotética, mas eu creio que a maioria dos brasileiros que tem indústrias, tem algum patrimônio, algum negócio, precisam arcar com esses custos, pelo menos que vivem dentro da legalidade. Tem que arcar com esses custos dos impostos, taxas e tributos que custam muito caro e impedem muitos brasileiros de proliferarem. Então já dá para interpretar o quanto que essa hipotética solução seria independente da aparência dele. Então a segunda pergunta é quantas legiões o Adramelech possui, né? Vamos lá, apesar de que ele, como grão responsável pelo inferno no seu grau de poder solicitar qualquer daimon para lhe atender, o Adramelech e seus 13 acólitos, assim que está escrito. De acordo com o e-book da Kindle, The Graham Masterton Collection, volume 2, Devil in Grey and the Devils of D-Day. Okay? Dá para você procurar isso acho que o Kindle tem uma opção para você. Tem no Google também, se você clicar o The Graham, Graham, Masterton, com N de navio no final, Collection. Já dá para você achar esse livro, já que tem informações a respeito. Claro, são uma tendência cristã pesada. Então vamos lá, terceira pergunta. No segundo sigilo há um duplo círculo. Esse segundo círculo é de contenção ou faz parte da assinatura astral? Então, nesse sigilo apresentado no vídeo que encontrei na internet, o círculo interno e o externo só posso afirmar diante do procedimento padrão de que o sigilo da energia convocada fica no círculo interno e o comando fica entre os dois círculos. Então, normalmente sim, o círculo externo seria a contenção do comando, enquanto o interno o foco da energia convocada. No caso, aí você dá continuidade à pergunta. Os caracteres entre o primeiro círculo e o segundo círculo fazem parte da assinatura astral? Então, como o próprio vídeo eu já falei, quem escolhe a utilidade desse comando escrito entre os círculos é a própria pessoa praticante. Assim como no sigilo do VK Errano, um outro sigilo, ele faz um simples círculo e com o sigilo dentro. Então pode-se destacar que no círculo externo é apenas um comando para que se use somente o sigilo interno no lugar do outro sigilo, ou seja, fica a seu critério se você vai querer usar a mensagem entre o círculo interno e externo, ou se você vai descartar e usar apenas o sigilo no círculo interior. Aí é uma escolha pessoal. Aqui na quinta pergunta colocou como um print abaixo algum motivo em especial para descaracterizar o círculo. Como você não postou o print, eu não entendi como o uso do termo descaracterizar o círculo como uma consequência. Talvez seja isso que eu tenha comentado, que você pode descartar o conteúdo entre o círculo interno e externo e também o círculo externo. Eu acredito que é uma opção sua. Aliás, essa descaracterização seria fruto de quê? Na minha interpretação. A sexta pergunta, o sigilo é indicado o metal mercúrio? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, por quê? Porque nós associamos imediatamente o mercúrio metal com o mercúrio planeta, que tem a mesma característica. Então, por relação com o planeta, se atribui a relação direta com o metal mercúrio, mas pela sua manifestação líquida, isso exige opções diante da impossibilidade da aquisição ou uso da magia do mercúrio. Que a magia do mercúrio, ela ultrapassa a nossa ciência anos a fio. Anos. Como um exemplo, eu posso citar que nos templos mesoamericanos, os templos da religiosidade, eles já faziam rituais, não necessariamente rituais, mas eram portais com mercúrio. Eu não sei, para quem estuda um pouco de química, mas as características elétricas do elemento mercúrio são fantásticas. Ela tem uma transmissão de dados, por exemplo,
que é top, é automática, mas creio eu que vai ser quando a ciência ou a tecnologia humana passar a adotar a comunicação de dados via Mercúrio, vai dar um salto na velocidade, pois o Mercúrio possibilita a transferência de dados em valores muito acima dos valores com os metais de alta transmissão de dados. E a partir daí, se por acaso sairmos dos dogmas que travam a evolução humana até hoje, haja visto que quase sacrificaram um cara que Nicolau Copérnico, quando ele disse que o Sol que girava em torno da Terra. Pois é, quanto que a ignorância dos dogmas atrasa o ser humano. Mas o Mercúrio possibilita avanços enormes na ciência caso deixemos que ele aconteça. Deixemos os dogmas de lado, toda a religiosidade que nos trava a avançarmos de lado. Eu sei que isso para o pessoal que é conservador vai sair como uma aberração. Está convocando os demônios. Não é demônio, é evolução, pessoal. É evolução. Aliás, hoje eu divulguei aqui uma notícia que o próprio bispo, ex-bispo já aposentado, declarou: inferno é uma coisa criada pela religião, é um problema criado para eles venderem a solução. Ou seja, inferno é uma coisa que só existe na tua cabeça, não existe na verdade. Ok? Então vamos lá, 7ª pergunta aqui. Vamos lá, dia, seja de dia ou seja de noite, melhora Mercúrio? Vamos lá. Apenas posso afirmar que a energia vinculada a este daimon é de Mercúrio, do planeta. Porém, a associação com materiais, acredito que pode expandir para ervas, pode expandir para essências ou para bebidas, ou também para até algumas pedras também. Como exemplo, que eu peguei no meu Grimário dos Elementos, o incenso de acácia está na vibração, um perfume conveniente seria de zimbro, ervas poderia ser cominho, odil ou manjerona, e a pedra recomendada é esmeralda. Enfim, o metal mercúrio é singular apenas por suas propriedades físicas, é um excelente condutor elétrico e também é flexível. Para isso, a nossa tecnologia evolucionária humana ainda faz pouco uso desse excelente recurso do metal mercúrio. Então, 8ª pergunta, se há ligação com Mercúrio, na Goécia tradicional, a Goécia está ligada à cor laranja, por qual motivo não consta laranja como sua cor? Constar a cor laranja. Vamos lá, essa é uma questão meio complicada, por quê? Olha só. Diferente do que os cantos mais obscuros da internet alegam que a Goécia já nasceu pronta e só os métodos tradicionais que funcionam, a realidade dos fatos está bem longe disso. Porque fora um velho mercado atualizado, onde vendedores de feira discutem qual peixe é mais barato ou qual peixe é mais gostoso, a magia é um passo individual que a pessoa dá para si mesma. Não um bloco de aprendizes para desfilarem com uniformes exaltando os mestres, sem resultado algum. Isso não significa nada, é como uma questão da aparência, do adorno. É apenas um adorno. A nave precisa estar equipada em funcionamento 100%. Ela precisa conter resultados. Tudo bem, a pessoa quiser aceitar uma pessoa que oriente, é mesmo para ser um papel de mestre. Mas fora esse papel, caso a própria pessoa não procure trazer e trabalhar com os resultados da pessoa aprendiz, esse mestre é um vendedor de feira. Então, o que consta na magia são os resultados com o que a própria pessoa faz e não qualquer tradição. Mesmo porque o que aparece de novo hoje, como por exemplo a exploração da Goécia pelo pathworking, um recurso da psicologia, ou que os psicólogos ainda não aceitam, que ainda tem dogmas que não trazem um resultado efetivo para se firmar uma teoria da psicologia, e blá 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 blá, né? Por exemplo, pode se tornar obsoleto amanhã com novos procedimentos que apareçam amanhã mesmo. Cada pessoa experimenta por si para ver quais as características ou métodos que funcionam, para depois dizer o que é ou não é da magia. Não adianta nada um grão ipse magus da ordem da cocada preta falar que não, isso aqui é um método absoluto, funciona para todos, etc. Se para a pessoa não funciona. Então cada pessoa experimenta para si para ver quais as características que funcionam para depois dizer o que é ou que não é na magia. Reitero. Em particular, agora, no caso da magia de cores, são associações que poderíamos atribuir como modernas,
que talvez os mestres que escreveram os livros de 1500 depois de Cristo não se preocupavam com isso. Caso usavam ou não, o exemplo desses ancestrais que tiveram êxito na magia original, deles que escreveram sobre usando a vela, que tinham mesmo, não precisava ser de uma cor ou de outra, independente da cor, mostra que essa obrigatoriedade é questionável. Não nego ser atualmente conveniente, mas daí a ser obrigatório para o êxito da prática mágica, eu acredito que é um exagero. Ou seja, para nós, atualmente, ela adquiriu um significado importante, mas não significa necessariamente que ela é obrigatória. Então, por exemplo, muitos magos falam, feiticeiros falam, você pode usar para tudo cor branca que funciona também. O que importa é o fogo. A cor da vela é um adorno. Então, a nona pergunta é... a ligação com Mercúrio é planetária ou cabalista? Eu posso afirmar que a vibe planetária é com Mercúrio, o planeta Mercúrio, mas a cabalística é questionável. Por quê? Porque o Adrameleque não está na Goécia. E a única visão que os hebreus tiveram das deidades estrangeiras, segundo a definição do termo daimon pelos gregos, é na Goécia. Fora da Goécia, os hebreus nem consideravam. Não lhes serve para nada, então eles não consideravam. Depois, os outros grimórios adicionaram outros daimons. Não que eles, então, isso passou a ter utilidade não entre os hebreus, mas entre os cristãos. Okay? Então, ainda assim, o Adrameleque é um daimon das altas cortes infernais, que pode oferecer muitas opções. Ao analisarmos novamente a raiz dos daimons, já dita e repetida nos vídeos com 72 daimons da Goécia, eu fiz questão de ressaltar a interpretação islâmica desse recurso deles, pelo que define deles o profeta Salomão, também é um profeta para os islâmicos, ok? Mas sobre a visão do pejorativamente traduzidos entre os franceses como gênios, que seria jinn. Eles, franceses, têm a entonação meio quebrada, né? Então fica gênio, vou colocar um gênio. Segundo muitos praticantes da magia islâmicos, que são muito mais fiéis às origens, eles declaram que os daimons são apenas alguns djinns que Salomão teve acesso, mas é uma milésima fração da quantidade de djinns existentes. Fica mais fácil compreendermos isso na declaração deles que existem pelo menos 7 djinns para cada ser humano em outra dimensão. Quando você me perguntar como isso pode ser real, eu já escrevi um livro até que grande sobre o assunto, tamanha complexidade, sobre os gênios, djinns, magia prática de djinns. Mas para entender essa questão da dimensão, já independente dos gênios ou djinns, fora toda a dificuldade que os espíritas tendam até hoje trazer à ciência explicações e provas por meio da transcomunicação instrumental. Por exemplo, a física quântica, ela já baixa as calças do pessoal focado apenas no máximo no 3D. A coisa então vai muito além. Mais do que isso, caso você queira aprender a usar essas capacidades em si, de uso de outras dimensões, minha sugestão é pelo menos a parte sobre o elemento éter, num livro Grimário Elementar, que está embaixo, no link, na editora Bock 2, ok? A 10ª pergunta, então, vamos lá. O que seriam elementos primários e secundários, fogo e água, respectivamente? As suas constituições de atuação principais poderia significar no inconsciente a queima de experiências negativas pelo perdão e esquecimento, para então transmutar com água, apagar de vez o registro inconsciente, possibilitando a mudança de atitude pela água. Abra a porta para trás e traga adiante Adrameleque. Então, esse conceito primário e secundário é uma lacração de conceitos que o pessoal cerimonialista fez para separar as coisas da criação, como se eles soubessem como é que foi a criação do universo.
Diante da visão destes todo-poderosos donos da verdade, eles declararam que um surgiu antes do outro para a formação do universo e pilim-pim-pim, fez-se um dogma novo. Os alquimistas, principalmente, vão atacar pedras. Isso é bem plausível. Mas, realmente, interpreto como uma lacração e com nenhuma importância, senão como uma definição. Então, eu disse também no vídeo, talvez, sobre os primários e secundários, como uma definição, mas não seja uma regra, ok? Não leve a interpretação ao máximo, mas apenas para um senso comum diante das definições. Claro que para a criação de algumas coisitas particulares, como por exemplo os golems entre os hebreus, isso teria algum fundamento, mas principalmente entre os alquimistas, assim como para cerimonialistas e alquimistas, que praticam décadas de magia. Mas realmente nos moldes atuais, onde os conceitos de química e científicos devoram muitos conceitos antigos, então esses conceitos perderam o floreio poético das origens. Atualmente, ou é ou não é. Então, ao transferirmos a simbologia elementar para a psicologia, por exemplo, ao inconsciente, no caso, acredito ser impossível se superar um problema material relacionado ao elemento terra com uma atitude emocional, sentimental, do elemento água. Da mesma forma que um problema pessoal, emocional, água, ao ser tratado por meio de mudanças rápidas e gerais vinculadas ao elemento ar, como borrifar um perfume, por exemplo, ou acender incenso na sua casa. Isso não resolve. Na minha opinião, existem coisas importantes conforme a ocasião, e essa primazia de um ou outro elemento é efêmera diante dos resultados necessários. Então eu digo e repito, o que está no vídeo fica apenas por definição, não que sejam primários ou secundários. 11ª pergunta, a última que ele me fez, o cabalista. Poderia me falar sobre os números mágicos, números verranianos e o que seja verraniano? Vamos lá. Os números mágicos realmente precisamos analisar sobre diferentes focos. Como exemplo, podemos analisar sobre a relação dos números do Adrammelech com o quadrado planetário referente, no caso Mercúrio, assim como para cada daimon que aparecem números de poder. Poderíamos ir além, dentro da gematria, ou atualmente poderíamos fazer um flat com o Gromov, para quem gosta. Mas, na origem desta relação mágica de números, parece que nasceu o simbolismo numérico das letras entre os gregos, pelo notaricon. Outro segundo valor poderia ser obtido pela ipsosefia, adicionado os números restantes até que atingissem uma soma de apenas um dígito. Isso resumiria bastante a interpretação de uma palavra e o pensamento de origem para multiplicar suas conexões. Sobre o verraniano, o que eu achei foi em grego do Nicolas Klenart e do Pierre de Vantes, que estava em latim no livro deles Institutiones ac Meditationes in Graecam Linguam. E eu não pude entender, eu fico devendo, ok? Grego não é minha forte. Só para terminar aqui, mas uma informação que ficou faltando no vídeo, é o En de Adrammelech, que eu achei que é G Adrammelech, Moloch, Melech Taus, Nis Zakar, Preg, Nis Zakar Emna, Osasm Brox. Novamente, G Adrammelech, Moloch, Melech Taus, Nis Zakar, Preg, Nis Zakar Emna, Osasm Brox. G Adrammelech, Moloch, Melech Taus, Nis Zakar, Preg, Nis Zakar Emna, Osasm Brox. E por fim, G Adrammelech, Moloch, Melech Taus, Nis Zakar, Preg, Nis Zakar Emna, Osasm Brox. Agora, para completar, a última pergunta que me foi feita foi por um internauta, que ele não me autorizou a falar o nome dele, ok? Então, ele me perguntou como poderíamos fazer o uso do Adrammelech no patchworking. Aí, da mesma forma como eu recomendo ele para usar, da mesma forma como usa com os daimons da Goécia. Conforme agora eu passei o En nesse vídeo do Adrammelech. Então, você basta pegar a apostila que transita livremente pela rede sobre patchworking na Goécia e adaptar. Aí você vai falar, não, mas tem 2 sigilos. Tem o do Johanno e tem outro que você pegou com os caracteres no círculo externo, entre o círculo externo e interno. Então eu já lhe esclareço, você experimenta os dois, vê o que funciona, ok? E a partir daí você adapta o uso da Goécia no patchworking para as suas possibilidades. Agora, sobre esses livros que eu citei, de minha autoria ou outros também,
Tem na livraria Bock 2. Eu aqui embaixo, ó, tem um link aqui para você poder adquirir esse livro. Eu agradeço de coração se você puder adquirir esses livros, tanto o Grimário Elementar, como por exemplo, o dos Gênios, e também, principalmente, para relacionado a esse Daimon, o Grimarium Verum. Ok? Não se assuste, o Grimarium Verum está muito reduzido em comparação com os outros que eu lhe recomendei aqui, que os outros são enormes. Tem muitos recursos, muitos, para que você possa adaptar conforme as suas necessidades. E outra coisa, eu vou já esclarecer desde já que o próximo vídeo que eu farei, que será nessa semana, vai ser sobre a Galierap. Então, se caso você tenha dúvidas que o vídeo não lhe passe, desde já, eu já recomendo guardar essas dúvidas e me passe as perguntas para que no outro domingo eu possa respondê-las. E essa semana eu me comprometo até sexta-feira no máximo eu postar o vídeo para que vocês possam ver no fim de semana e no domingo eu possa responder as suas perguntas num vídeo como esse que lhes faço agora. Ok? Então, desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Um abraço aqui do Tesla de Murbox e do pessoal que me acompanha também, que eles estão super interessados no que você também participe. E, outra coisa, eu queria dizer para vocês que temos um grupo no WhatsApp que trocamos informações sobre magia. Quem não gosta de receber muitas informações diariamente sobre magia, não vale nem a pena, então nem peça para convidar-lhes. Mas já que você pratica magia antes de me conhecer, ou já pratica Goécia há um bom tempo, e quer saber mais informações, não apenas especular, que não é bom para você nem para a gente perder tempo e ficar especulando em algo que ninguém vai praticar. Então, entre em contato para que possamos lhe passar maiores informações e trocar dados entre nós, praticantes aqui de Goécia e de magia no todo, não apenas Goécia, ok? É isso aí, um abração e desejamos a todos um ótimo fim de semana e uma semana maravilhosa também. Um abração.